Título da lição e verso, quem me ajuda? Título geral da lição, depois título da lição e verso, porque a gente está começando um trimestre, bem, e começando uma lição nova. Título geral? Todo mundo está sem lição? Só eu que estou? A Lisley está, então socializa. Estamos começando o livro de Atos. Ok, lição desse sábado. Ok, verso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ok. Durante esse trimestre, fazendo sequência às lições que a gente vem estudando nos últimos 3 trimestres, se vocês repararam, a gente construiu ao longo dos últimos 3 blocos de lição, as 3 últimas lições, tudo aquilo que é necessário para quem vive no tempo do fim. Propositalmente, as lições vêm seguindo em ordem cronológica aquilo que culminou na última lição que a gente estudou, que é o preparo para essa última crise, o preparo para o tempo do fim. Dentro desse contexto, a gente revisita agora o livro de Atos para ver a última fase desse modelo, que é o tempo do fim, que é o que aconteceu no primeiro Pentecostes, o que aconteceu no início do cristianismo e que, pela previsão bíblica, se repetirá um pouquinho antes da vinda de Cristo, no último tempo da história. Portanto, tudo que a gente vai estudar no livro de Atos complementa o que a gente estudou no trimestre passado, olhando para essa fase final, a partir do momento em que os eventos que a gente estudou, principalmente nas últimas 5 lições do trimestre passado, quando esses eventos forem disparados, quando eles começarem a se suceder, o que se repete na história é o que a gente assistiu em Atos dos Apóstolos, porém não em uma proporção restrita a 12 pessoas, a um local, a uma região da Terra, mas de forma global, em todas as pessoas, em todos os contextos. Esse é o formato como a história termina. Então, o livro de Atos é uma revisitação ao que aconteceu no Pentecostes, para a gente entender o que acontecerá no segundo Pentecostes, ou naquilo que é chamado culturalmente de a chuva serôdia, ou derramamento do Espírito Santo, na previsão de Joel capítulo 2. É disso que se trata a lição de Atos, é disso que vai se tratar a nossa visitação ao que foi o início do cristianismo e o que será o fim dele, o que será o término desse processo, o término dessa obra. Bem? Sendo assim, vamos aos objetivos da lição. A gente está introduzindo ainda a lição do trimestre, é uma parte mais burocrática da lição, uma parte mais histórica, mas tem o seu valor para a gente entender o contexto, o que estava acontecendo naquela época e, de alguma maneira, estabelecer relações entre o que acontecia lá e o que acontece no nosso tempo. São 3 objetivos para essa semana. Um deles, o que a gente tinha que ter aprendido, outro, qual é o sentimento que esse aprendizado desperta e, por último, qual a prática resultante dessa motivação. Então, primeiro objetivo, o que a gente tinha para aprender essa semana? Conhecer a continuidade da missão redentiva de Jesus. Então, o primeiro objetivo nosso é entender como é que se divide a história, ou seja, o que Cristo veio fazer, e a partir do momento que fez aquilo que tinha para fazer, como é que esse processo continuou, de que maneira se migrou para a nova fase, para o novo período. O sentimento resultante disso deveria ser o quê? Perceber como a missão de pregar sobre a salvação teve início na igreja e como ela obteve seu poder e envio. Portanto, 3 coisas. Primeira delas, entender como é que tudo começou. Segunda delas, entender de que maneira eles alcançaram o poder necessário para isso e como isso provocou neles uma motivação, um ímpeto de pregação. Então, são 3 coisinhas presentes aí na história inicial. E o terceiro objetivo, a prática. Examinar em que medida nós, como seguidores de Cristo, estamos comprometidos com a proclamação do Evangelho. Se eu revisito a história, se eu vejo como é que eles foram motivados e de que jeito pregaram, e entendo como obtiveram poder, de alguma forma eu me posiciono, ou a favor disso, me colocando à disposição, ou ignoro isso e sou parte fora do jogo, sou parte fora dessa missão. É disso que se trata essa introdução, para a gente entender como é que tudo começou. Vamos voltar ao livro de Atos, que aí todo mundo, mesmo quem está ainda sem a lição, pode acompanhar. Livro de Atos, capítulo 1, versos 1 a 8, e o livro de Lucas, capítulo último dele,
para a gente entender as duas referências que abrem a lição dessa semana e, de alguma forma, a gente começar a entender como é que essa história começou. Então, livro de Atos, capítulo 1, versos de 1 a 8. Se alguém puder me ajudar... Boa tarde. Se alguém puder me ajudar na leitura... Mas o senhor está na hora, né? A gente é que está cedo. O Didio pregou pouquinho hoje, então todo mundo terminou mais cedo. Alguém me ajuda? Atos 1, versos de 1 a 8. Fiz o primeiro tratado. É isso aí. Ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós seis batizados pelo Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ok. Voltando ao texto, vamos a Lucas 24, versos 50 a 53, e a gente está dentro do panorama da lição. Lucas 24, só voltar uma página. Aliás, com um conjuntinho pequeno de páginas. Tem que passar João. E capítulo 24, versos 50 a 53. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Okay. Esse é o contexto do início da missão. Para a gente entender o panorama e a época, nós estamos nesse texto de Lucas, capítulo 24, em algum momento perto do ano 31 da era cristã, mais ou menos por esse período, quando Jesus, depois de morto e ressurreto, encontra os discípulos e inicia o seu processo instrucional. É nesse período que a gente vai encontrar Jesus conversando com Pedro, perguntando por 3 vezes se Pedro o ama e pedindo a ele que apacente suas ovelhas. É nesse período que você vai ver Jesus à beira do mar, fazendo um prato de comida com peixes pescados para o pessoal que está chegando da pescaria. É nesse momento que Jesus passa instruções aos discípulos a respeito daquilo que eles precisam fazer até que a missão recomece. É natural que, agora que os discípulos começam a ver um outro lado da história, ou seja, a desilusão completa de ter perdido toda a referência pela morte de Jesus, se recupera 2 dias depois, 2 dias e meio depois, no sentido direto, se recupera na ressurreição. E aquilo que era uma tristeza profunda se converte numa alegria sem tamanho. Aquele que morreu, ressuscitou. Não era mentira, não era uma invenção nem das mulheres, nem das pessoas que chegaram do túmulo contando, mas era verdade, ele ressuscitou. Esse processo, essa passagem de fenômeno que tira a tristeza profunda e leva uma alegria sem medida, naturalmente conduziria ao retorno às expectativas originais. E esse é o contexto, como o Evangelho começa. Os discípulos com uma dúvida: agora o Senhor vai implantar o seu reino? Porque ele vai para a morte num processo de desconstrução da expectativa do estabelecimento de um reino terreno. Os discípulos viviam a briga interna entre aqueles que sentariam à direita e à esquerda de Cristo para ver quem ia ser o maior no reino de Deus, que ia ser estabelecido pelo Messias.
E agora esse Messias passa por um processo de decadência e morte que tira todos esses sonhos, todas essas expectativas. E isso começa agora a ser reconstruído com a ressurreição. É natural que 2 dias e meio depois, o único pensamento que eles tenham à mente é: ele vai reinar. Era assim que eles viam. E por isso a pergunta que a gente vê e a forma como Jesus responde: não compete a vocês nem saberem dos tempos, nem da forma como Deus vai realizar suas questões. A vocês compete outra coisa. Esse é o processo inicial dessa reconstrução. É a forma como esse modelo de refazer, à vontade, esse modelo de refazer a história, esse modelo de refazer a ordem das coisas se processa. Então, a partir do momento que essa história começa a ser revista, uma série de questões precisam ser resolvidas na mente dos discípulos. A primeira dessas questões é: que missão é essa se o Senhor não vai implantar o reino? A segunda é: o Senhor está realmente indo embora? E se está indo embora, vai para onde? E aí textos começam a voltar à memória. O de João 14 é um desses textos. Não se turbe o vosso coração. Aquelas mensagens todas que Jesus pregou no último momento da história, ou seja, naquele momento do cenáculo, aquele momento da ceia, onde se dá os eventos, onde acontecem os eventos de João 14, 15, 16 e a oração de João 17, tudo isso começa a ser retomado por Jesus, item a item. Profecias do Antigo Testamento que apontavam para a missão e para a forma como Jesus passaria e qual era o objetivo da sua morte, também começam a ser revistas. E os discípulos precisam aprender isso. E por que a gente sabe que essas coisas foram revisitadas? Pelos textos. Quando você vai ao Novo Testamento e vê os textos produzidos pelos irmãos de Jesus, os textos produzidos por Pedro, tardiamente depois os textos produzidos por Paulo, você começa a entender que Jesus visitou essa história de novo para reconstruí-la da forma correta. Porque eles aprenderam. E não só aprenderam, mas escreveram para a gente. E mais do que escreverem para a gente, ainda nos advertiram dos mesmos erros que eles cometeram. Seja a ansiedade pelo estabelecimento do reino, seja a procrastinação daquilo que precisava ser feito. Essas coisas estão nas advertências que Tiago, que Pedro e todos os outros, que Judas nos apresentam. E é curioso porque essa revisitação da história está tão presente que cada um deles foi impactado por coisas diferentes. Se você vai a Judas, por exemplo, e lê o livrinho, na verdade uma página do livro de Judas, onde Judas se concentra? Qual é a atenção dele? O que impactou Judas nessa convivência com Jesus nesses 40 dias? Se você observa a forma como ele redige a sua carta, você vai ver que uma das questões principais que o impacta é o conflito e a ressurreição. E para nós é um paradigma, porque Judas 9, o verso 9, nos traz exatamente a dinâmica desse conflito. Miguel contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. A esperança, a ressurreição prevista. Essa percepção de que o ministério de Cristo foi o início de algo e não o fim de algo. Ele foi o fim do pecado, mas não o fim de alguma coisa, é o início de alguma coisa, abre uma mensagem de esperança. Se você vai aos outros textos e vai lendo as outras referências, em Pedro você vai encontrar a percepção que Pedro tem do alargamento do prazo. De um lado, a ansiedade de que Cristo volte e cumpra a sua promessa. Por outro, uma advertência de que eu não a tenha por tardia, porque ainda tem tempo pela frente. E ele joga exatamente com essa questão. Alguns estão começando a zombar do cristianismo porque Cristo não retorna. Cuidado, porque ele não retorna não é porque ele está atrasado. Ele não retorna porque a sua misericórdia é maior que o prazo. E aí ele dá algumas advertências do que a gente faz enquanto espera. Apressando, é assim que se espera, ou seja, não é uma espera passiva, é uma espera ativa. Enquanto ele não vem, eu apresso a vinda. E ele diz como apressar. Então, tudo isso está nesse contexto que a gente, num olhar às vezes rápido do livro de Atos, não se dá conta de que era isso que estava por trás das cenas. Então, a primeira coisa interessante da observação do livro
é entender como o livro aconteceu. Não o livro no sentido da escrita, mas o livro no sentido da história que ele conta. A outra coisa curiosa desse momento de transição é a maneira como se dá a ida de Jesus e a promessa do retorno. Você vai ver o quanto isso impacta os apóstolos na forma como eles descrevem a vinda de Jesus. Seja pela repetição, da mesma maneira como o viste subir, é a maneira como ele virá, seja na descrição funcional. Ele virá nas nuvens do céu, em grande glória, etc. Essas referências que o Novo Testamento traz estão ligadas a essa cena. Quando Jesus vai embora e os anjos lhes dizem aos discípulos, não precisa ficar olhando para cima. Do jeito que ele foi, é o jeito que ele vem. Jesus não precisava ter ido assim, ele podia simplesmente fazer o que fez na casa onde os discípulos estavam reunidos. Ele apareceu e ele desapareceu. Mas não, ele fisicamente faz um processo de ida, para mostrar que fisicamente será o processo do retorno. Por que é importante essa referência? Porque é exatamente assim que Satanás vai simular a vinda de Jesus. Ele vai aparecer num lugar, desaparecer, aparecer em outro, desaparecer, enquanto a vinda de Jesus não será assim. Será física, nas nuvens do céu, visível a todos. São referências desses 40 dias, referências dos últimos dias de Cristo na Terra, na transição para esses 40 dias. Tudo isso está presente nos evangelhos de maneira muito forte, presente no livro de Atos de maneira muito forte, presente nos textos das cartas de maneira muito fixa, muito visível. Diga. Os que foram ressuscitados juntos com Jesus, subiram ao céu junto com ele. Nós não temos referência explícita para isso. Há uma dedução de que sim, porque você não ouve comentários deles dentro do livro de Atos, o que seria natural. Se essas pessoas ressuscitaram e continuassem junto com os discípulos o processo de pregação, elas apareceriam no livro de Atos, da forma como o livro retrata com tanta peculiaridade os eventos daquele período. Principalmente se a gente entender que Lucas esteve em Jerusalém durante um tempo, na prisão de Paulo, e conviveu com as pessoas que foram testemunhas oculares de Cristo. Ele retrata isso no seu texto. Portanto, ele teria encontrado essas pessoas. Então, há uma impressão de que eles tenham ido, mas a gente não tem nenhuma referência explícita para isso. Dá a impressão que o contato de Paulo com os discípulos demorou bastante anos, né? Sim, demorou. Mas isso é tempo suficiente para eles estarem vivos, porque a maior parte dos discípulos morreu antes do ano 70. Ok? Dentro das perseguições romanas. Então, se isso ocorre, Lucas encontrou os discípulos, mas encontrou dentro de um contexto em que eles ainda estavam vivos e ainda podiam contar. E não só os discípulos, pessoas que viveram no período da crucifixão e ainda estavam em Jerusalém, que compartilharam a história com ele. Ou seja, quem ressuscitou naquele período estaria ainda vivo, muito provavelmente, nos dias em que Lucas esteve em Jerusalém. Ou pelo menos pessoas que encontraram essas pessoas e que poderiam contar a história. É um evento muito forte, muito marcante a presença dessas pessoas para não estar relatado. Para onde foram? O que aconteceu com elas? Fica um vácuo nessa história não respondido. Eles podem tanto ser parte da primícia, né, do processo da ressurreição, assim como Moisés, como Elias, no processo da ida sem morrer, ou de Enoque, representam coisas que estarão presentes no último tempo da história, os vivos, que serão trasladados, ou os ressurretos para a nova terra. Pode ser uma representação nesse formato. Não sabemos. Essa é uma pergunta em aberto a ser respondida quando chegar lá. Mulher, mas é incrível isso, né? Como Deus sabe tudo mesmo, né? Porque Lázaro ressuscitou e ficou, né? Sim. E eles estão sabendo. Ressuscitou, ficou e morreu. Né? Diga. Então, a gente vê aqui, Moisés, que é muito interessante. Nós temos aqui no Atos, são relatos da parte que nos cabe. Sim, da missão. Da parte que cabe a Deus. Sim. Os discípulos interpretavam, né, se focavam um pouquinho no tempo e nos eventos. E nós, hoje, como igreja, também corremos esse risco. Sim. De focarmos naquilo que não é o principal. Sim. Que é a preparação e a divulgação, e a pregação da missão. Sim. Que é o que foi colocado. O erro se repete.
estrutura se repete. No nosso caso, talvez até mais enfaticamente em algumas coisas, uma delas é essa que você levanta, que é o foco no tempo, o foco na forma, sendo que a Bíblia nunca nos relatou isso. A Bíblia não descreve como as coisas vão acontecer, ela descreve o quê. E se restringe a descrever o quê. Em certo sentido, nem o quando, na maior parte dos casos. As profecias que a gente tem retratando quando coisas acontecem, via de regra, são para a gente olhar para trás. Depois que acontece, olhar para trás e verificar que Deus já tinha dito. Que é o que a gente viu durante o trimestre inteiro passado. Ou seja, não é da nossa área de atuação ou da nossa área de expertise ficar fazendo continhas nem de tempo, nem descricionais de como as coisas acontecem. Mas é da nossa competência saber exatamente o que vai acontecer. Por que eu preciso saber o que vai acontecer? Por duas questões. Se eu sei o que, eu sei que tipo de preparo eu tenho que ter para aquilo. Então, eu sei que o mundo vai se polarizar? Sei. Eu sei como? Não tenho a menor ideia. Eu sei que ao se polarizar, o mundo vai estabelecer regras do jogo e que pessoas terão que seguir essas regras? Sim. Eu sei como? Não tenho a menor ideia. Eu sei que essas regras, uma vez existentes, vão fazer pressão? Sim, eu sei. Eu sei quanto e como? Não tenho ideia. Então, uma vez que eu sei que essas coisas virão e exercerão esses efeitos, e eu não sei quanto e nem como e nem quando é que eu tenho que me preparar? Hoje. Porque se eu for pego de surpresa e o quando for antes do que eu espero, se eu for pego de surpresa sobre o tamanho da encrenca e não me preparei para ela, tarde demais. Então, o problema é este. Se eu foco nas coisas, nas externalidades do processo, eu perco a referência e começo a tentar adivinhar quando, de que jeito e de que tamanho. E aí eu perco o foco. E a ansiedade toma conta. E tomando conta, todo tipo de teses começam a surgir nesse mesmo pacote. Diga. A respeito das nuvens, essas nuvens são naturais, são nuvens de versões bíblicas. Ninguém sabe. Jesus vem nas nuvens e outra fala que ele vem como as nuvens. Então, ninguém sabe. Também são externalidades que pouca diferença faz. Não. Nenhum texto é explícito para a pergunta que o senhor fez. Porque a pergunta que o senhor fez é de natureza de externalidade. De que jeito é? De que tamanho são as nuvens? Elas são nuvens de vapor e água? São nuvens de luz? Pouca diferença faz. A única coisa que faz diferença para a gente é a expressão. Ele vem com as nuvens e eu sei de onde vem. E eu sei de que jeito vem no sentido não da forma, mas da visão. Quem vai ver e por que verá. É isto que importa na descrição e não a externalidade do como. Mas por que precisa das nuvens para vir? Por que ele precisa vir? É mais basal do que isso. Por que ele precisa vir? Por que eu não vou em vez dele vir? Tudo isso é, como se diz na linguagem popular, é besterol. Não serve para nada, a não ser satisfazer o ego pueril de uma dúvida que não faz sentido. A grande questão é, por que ele relata um fenômeno físico? Esta é a questão importante. Porque alguém imitará a vinda. E como eu sei a parte física da sua vinda e de que forma, não na externalidade, mas na essência dela, isso ocorrerá, ou seja, ele virá do jeito que foi, ou seja, fisicamente, e todos verão. Eu já sei que quando Satanás aparecer no deserto dizendo que é Cristo, não é ele. Eu sei que quando ele desaparecer de lá e aparecer em centro de Nova York, em Manhattan, falando com as pessoas, não é ele. Eu sei que quando ele desaparecer dali e aparecer aqui em São Paulo, não é ele. Ok? É isto que importa. Então, a razão pela qual Deus descreve o que vai ocorrer é para que eu me concentre nisto. Porque é isso que me permite diferenciar o certo do errado. Todas as vezes que a gente for para a externalidade, a gente se concentrará no erro e não no acerto. O melhor exemplo para isso está em Gênesis 3. Quando Satanás faz uma proposta invertendo uma frase, Deus disse para não comer de nada, alguém tenta explicar Deus
nas suas externalidades. Em vez de ir para Deus e falar, Deus, tem alguém dizendo que o Senhor disse isso, vai lá e resolve. Em vez de fazer isso, o que Eva faz? Tenta defender na externalidade. Não, não foi isso que Deus disse. Deus disse assim, assim e assim. Só que um desses assim Deus nunca falou. Deus nunca disse que não podia tocar na árvore. Deus disse que não podia comer do fruto. Na hora que disse não pode tocar, eu abri a brecha para a invenção de uma tese. Eu estou tocando e não morri. Certamente você também não vai morrer. Eu abro o espaço e brecha para enxertar coisas que nunca estiveram lá. Esse é o problema com as externalidades. Esse é o problema com essas peculiaridades que não são do modelo. A essência do modelo é outra, a razão do modelo é outra. Isso também é parte do olhar para como se deu o início do cristianismo. Porque esse risco existia lá e acontecia tanto entre os discípulos, quanto acontecia entre os novos conversos, ou entre os falsários da verdade naquele tempo. Porque haviam vários falsários. Tanto falsários na pregação, quanto nos milagres, quanto nas ações, na liderança. Havia falsários de toda a ordem naquela época, como existem hoje. As advertências de Jesus são as mesmas em Mateus 24. Cuidado, surgirão falsos cristos, falsos profetas. O processo de impacto dessas mensagens é de tal ordem que enganarão a muitos, se possível até os escolhidos. É disso que se trata. Portanto, os mesmos problemas que eles enfrentaram lá estão presentes hoje e se intensificando hoje. É a mesma ideia. Mas você tem razão total, né? Mas é que essas externalidades, elas nos intrigam, né? Porque, por exemplo... Sim, o ser humano é curioso, é uma caixinha de curiosidade. O olho verá. Sim. Como você está redonda, né? É incrível, mas vai acontecer. Não me interessa o como, interessa o quê. Ponto. Porque qualquer coisa que não respeitar esta regra, não é Cristo. Ponto. É isso que me interessa. Não me interessa como ele vai resolver a física. Me interessa saber que qualquer outra coisa que não seja essa, não é Cristo. É falsa. Porque uma cena na nuvem, é possível Satanás simular uma nuvem e aparecer na nuvem. Sim, na forma sim. De ciência. Então a gente tem que se apegar no que diz a Bíblia. O ponto é isso. Outros detalhes é possível Satanás aparecer no lugar, de uma forma, de outra. Exatamente. Em nuvem, em fumaça. Mas com os eventos inteiros, lembra? Quais são os eventos inteiros? 7 pragas, a última delas estrondosa, dividida em 2. Na carona dessas pragas, a forma como Cristo vem, a maneira como ele se manifesta, todos os anjos juntos. É um conjunto de um evento, é um conjunto de coisas que formam um evento, sem a preocupação de externalidades, mas esse conjunto é tão sólido que qualquer coisa que divirja disso, eu sei que não é ele. Ponto. A preocupação de Jesus era advertir: cuidado, alguém vai imitar. Não compre gato por lebre. Ponto. Essa é a advertência. O resto é besterol. Diga. Você já levantou a mão, senhor? Não? Na carona disso, que outras coisas estão nesse contexto? O autor atribui-se o livro a Lucas por várias razões. A primeira delas é a tradição. Se você vai à história, a tradição hebreia, a tradição judaica, o livro é atribuído, a judaico-cristã, o livro é atribuído a Lucas, referenciado a Lucas. Tudo indica que sim, porque eles são muito parecidos, os dois textos, o de Lucas e de Atos. Atos fala de um primeiro livro, inicia o texto assim: no primeiro livro eu relatei tudo aquilo que diz respeito aos eventos de Jesus, e nesse segundo livro, a continuidade do modelo. Você lê o último texto de Lucas e ele parece não terminar, ele termina com uma reticências para continuar a história. Você pega o livro de Atos e ele começa com uma reticências para começar uma nova história, ligando com a anterior, fazendo parte de 2 volumes de uma mesma obra, de um mesmo texto. Lucas é um sujeito interessante por várias razões. A primeira delas é que ele sai do protocolo usual dos discípulos, é um médico, um sujeito diferenciado na estrutura. Além dessa diferenciação, é um gentio, não é um judeu, portanto é alguém que vem de fora para olhar o Cristo, e escreve com uma propriedade distinta daquelas dos outros evangelhos. Ele escreve com um olhar muito mais preocupado com quem não conheceu Jesus, e ele desce a detalhes da vida de Jesus, até por conta talvez da situação de ser um médico, acostumado a escrever
modelos, entre aspas, tá? Estou só referenciando para ilustrar, escrever modelos protocolares, estruturas mais organizadas da ideia, um evento de diagnóstico, prognóstico, tratamento. Essa percepção de um médico está muito presente no livro de Lucas e muito presente no livro de Atos. O que dá uma coisa muito interessante para quem lê, no sentido de montar o panorama. É fácil você reconstruir todos os eventos, desenhá-los, montar uma peça, uma representação, um desenho. É muito fácil fazer isso em Lucas, porque a riqueza de detalhes mostrando todas as fases, o diagnóstico do evento, o evento em todos os seus detalhes e o que resultou dele, isso está sempre presente no texto de Lucas. Isso torna fácil a leitura para quem não teve acesso à convivência com Jesus. E parece ser exatamente o objeto, porque ele manda para um tal Teófilo, há várias sugestões de quem seja ele, no sentido não da pessoa em si, mas da função. Alguém que contratou Lucas para escrever o texto descricional de Jesus para quem não teve acesso a Jesus, ou um amigo de Lucas e que o subvencionava para ser um historiador, o que era muito comum à época. Flávio Josefo é um grande exemplo disso, um historiador da cultura judaica, mas dentro do Império Romano, financiado pelo Império para retratar todas as questões que faziam parte daquela história. Então, essa coisa de subvencionar um historiador para acompanhar e redigir uma biografia, redigir um release dos eventos, isso faz parte de uma cultura da época. Então, pode ser que esse Teófilo também seja uma pessoa assim, que bancou Lucas para escrever todas essas questões. Seja lá quem for e por que razões ele aparece nessa forma textual, o fato é que existia alguém interessado na história. E o detalhismo da história mostra os seus objetivos, a divulgação disso que foi o tempo de Cristo na Terra e da missão dos cristãos. Isso é muito explícito no texto. Além disso, qual era a missão de fato e aonde essa missão deveria ser executada? Se a gente lembrar da época, todo mundo já viu um mapa escolar em algum momento da vida, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, mas já viram. Todo mundo lembra onde fica o Mediterrâneo, aquele quadrado no meio, dividindo blocos de lugares. Para cima, à esquerda, Europa, para baixo, norte da África, para a direita, Oriente Médio, à direita, diagonal, em cima, a região que hoje é Turquia, que era aquela região toda da Capadócia, ou Ásia Menor, que a gente conhece pelo texto bíblico. É essa região do mapa onde se dá a história de Atos. À direita do Mediterrâneo, toda a região da Judéia, subindo até quase na divisa com a Turquia atual. Essa região é a região primária do Evangelho. Preguem para esse grupo e comecem a expandir o Evangelho a partir desse núcleo. A região expandida vão abrindo até os confins da terra. E é exatamente isso que os discípulos fizeram, cada um foi para um canto. Se você olhar a história dos discípulos, seja na tradição, seja nos relatos que eles mesmos fazem, você vai perceber que vai gente para a região da Etiópia, a região norte da África, a região sul da Palestina, vai gente para o lado oriental, mais perto da Mesopotâmia, vai gente para cima, principalmente Paulo, para a região da Capadócia, e fazendo toda aquela área, chegando até o extremo da Europa. Espanha, Roma, no caso daqui, na parte central do Mediterrâneo. Tudo isso está presente nas descrições das viagens de Paulo e dos demais apóstolos descritos em Atos. Vocês vão ver várias cidades listadas no livro de Atos. As principais estão nesse eixo da Capadócia, da Ásia Menor, por conta da concentração do ministério de Paulo e de alguns discípulos, mas eles varreram o mundo da época. Em pouquíssimo tempo, a estimativa de número de cristãos é em torno de 6 milhões de cristãos naquela época. Entre o ano 34 da conversão de Saulo até o ano 61, 62, 63, que é quando se dá mais ou menos esse texto de Atos dos Apóstolos, a escrita desse texto de Atos dos Apóstolos. Portanto, é uma expansão muito rápida de pessoas e disseminação do Evangelho para a condição da época. Não tinha internet, não tinha TV, não tinha rádio, tinha pé no chão, areia na sandália e o gogó pregando. Era disso que se tratava a pregação do Evangelho naquele período. Ou seja, foi algo totalmente incomum, fora do padrão. Como é possível, em tão pouco tempo, 30 anos, você disseminar uma história ficcional,
Uma ficção. Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo foi ao céu, Cristo vai voltar. Como é possível você disseminar uma ficção? E eu estou trazendo isso para o contexto da época. Então, alguma coisa impulsionou esse processo para ter essa dimensão. Como é possível um evento tão insignificante, um ilustre desconhecido morrendo numa vizinhança de cidade, julgado como outros tantos pelo Império Romano, crucificado como milhares foram, como um ilustre desconhecido perdido numa historinha na borda de Jerusalém, se torna o divisor de águas da história do mundo, antes e depois dele. Muda os tempos, muda a estrutura, muda a forma de contagem do tempo, muda as referências de crenças das pessoas, estabelece-se como um marco regulatório de crença paradigmática para aquela época. Como isso é possível em 30 anos? É disso que se trata o poder por trás dessa história. Isso só era possível, só seria possível, se alguma coisa externa ao processo ocorresse. Porque os discípulos não tinham dinheiro para financiar isso, não tinham capacidade intelectual para elaborar um plano de disseminação, não fizeram isso de forma orquestrada, foi cada um para um canto contando uma história. No meio de perseguições de um império, conflitos políticos, conflitos econômicos, o Império Romano passava por um processo de transição. Tudo isso acontecendo junto, como esses sujeitos conseguiram disseminar uma ideia? É impossível. Quando John Hus foi perseguido, morto, né? Queimado, aí veio Jerônimo. Mas a coisa explodia, assim, entendeu? Depois veio, quer dizer, mesmo matando, queimando. Sim, mas a pergunta é, como isso se dissemina? Uma tese não sai. Você falar em Lutero, falar nesses sujeitos, nós já estamos com o cristianismo difundido no mundo. Então surge alguém discordando de doutrinas, até se entende o impacto. Surge alguém escrevendo e alguém em gráfica publicando isso e mandando para tudo que é lado, dá para entender o impacto. Mas você não tem gráfica, você não tem Gutenberg já vivo, você não tem pessoas fazendo isso com uma produção guardadas as proporções da época, você não tem marqueteiros ou jornalistas publicando as teses de Lutero e espalhando pelo mundo. Você não tem universidades, academias estruturadas disseminando as teses, como foi o caso. Lutero estava dentro de uma, e uma das mais famosas da Alemanha. Você não tem um príncipe atrás de você, subvencionando você e bancando você, como foi bancado Lutero. Okay? Então, você entender Lutero e o seu contexto é até factível, do ponto de vista humano, é factível. Mas entender isso no primeiro século, debaixo do Império Romano, no meio de conflitos políticos, ilustres desconhecidos, pescadores, disseminando ideias. Lutero é um doutor, com um corpo de estudantes ao redor dele, convencidos, e com quem ele convive durante 8 horas por dia, durante 3, 4 anos. Ou seja, ele converteu um leque de discípulos, e discípulos do mesmo nível que ele, falando 2, 3, 4 línguas, cada um de um canto da terra, com capacidade de disseminação, com um network ao redor. Lutero tinha isso, os discípulos não. É uma distância de mais ou menos 1000 anos, né? Entre quem? Entre a nossa lição e Lutero. Entre a nossa lição e Lutero? Lutero é 1517, 500 anos atrás. Entre Atos dos Apóstolos e Lutero, 1400 anos de diferença. 1450 anos de diferença. Lutero está em 1517, 1517, 1520. Era só de testemunho. Sim, Pregação. sim, boca a boca. Rádio peão, literalmente, e mais que isso, rádio peão de incautos, no meio da pressão externa. Era impossível. Não tem explicação lógica possível para a disseminação do evangelho cristão da forma como foi. Não por essas pessoas, não neste cenário. Teria morrido antes de nascer. Entendeu? É disso que se trata o tempo. Aí a questão também entra aqui, parece para a gente refletir a questão do potencial das testemunhas. Sim, Né? sim. Uma testemunha em primeira mão, ela tem um valor diferenciado. Sim, De fio, de ciência.
que é a nossa Sim. casa, né, esse conhecimento, não tira também essa condição, porque aí entra o poder do Espírito Santo. Nós somos convertidos não só porque ouvimos as testemunhas anteriores, mas porque o Espírito Santo também dá esse poder. A coisa é muito mais simples, e é por isso que o revisitar dessa história é importante. Nós tínhamos 12 pessoas, ficaram 11. Dessas 11, pega o grupo de bordo, umas 50, 60 pessoas, reunidas numa casa, em casas, conversando e tentando lembrar do que ocorreu. E se preparando para uma manifestação prometida, vai chegar um poder. Quando? Quanto tempo leva? O que fazemos enquanto esperamos? Nada, apenas sentamos, oramos. Esse processo dessa célula matriz, desse núcleo inicial do Evangelho, é uma coisa a ser olhada com atenção. Eles fizeram coisas ali, Lucas dá uma pista. Eles voltaram para Jerusalém e ficavam fazendo o quê? Orando, glorificando, louvando o nome de Deus. Aguardando o quê? Aquilo que fora prometido. Um poder que vai chegar e que é diferente. Isso dentro do templo, no pátio. No templo eles louvavam, no pátio do templo, e nas casas se reuniam para os seus cultos comuns. E assim persistiram. A descida do Espírito Santo, Se dá na casa, no cenáculo. não foi? Não foi no templo. Eles saem do cenáculo e vão ao templo. E quando chegam ao templo, Pedro se levanta, né, provavelmente na escadaria, na parte frontal do templo, que era típico da época, as pessoas iam lá para pregar, Jesus fez isso muitas vezes. E aí começa a pregação. Segunda coisa curiosa, o templo era recheado de soldados que guardavam o templo. Pedro se levanta e começa a pregar que o Cristo que morreu e que eles mataram foi ressurreto, foi ao céu, e ele começa a descrever as cenas. E ninguém faz nada. Isso também não tem explicação. É igual Jesus expulsando os vendilhões do templo. Um sujeito desconhecido entrando no templo com um azorrague na mão, virando mesas e fazendo a maior bagunça, e nenhum soldado parou. Não tem explicação humana para isso. É um sujeito contra 100 soldados. Como? E os sacerdotes olhando aquilo, ninguém falou, por favor, vão lá e prendam o Cristo. Ele não se identificou quando expulsou os vendilhões do templo, ele simplesmente entrou e fez. A explicação disso está no desejado, quando você olha o rosto de Cristo, seus olhos, e o que as pessoas viam quando olhavam para o rosto dele. Não sobrou outra coisa para fazer a não ser correr. Mas isso não é natural. Tá? Prender um sujeito fazendo baderna para 100 soldados é trivial, isso acontece todo dia. Bandido entra ali no templo para roubar toda hora. É uma coisa que não tem explicação humana. Então, voltar ao contexto. O objetivo do livro de Atos é a gente voltar ao contexto físico das coisas, porque aí a gente começa a entender como isso se transporta para coisas que acontecem hoje. E aí começa a ficar interessante a história. Diga. Ok. Então, a gente vê que na época dos apóstolos havia limitação física. Sim. Hoje, no nosso tempo, existem limitações também. Físicas também. Físicas e intelectuais, teorias. De tamanho. Nós precisamos nos conscientizar como igreja, como pessoas, que o poder para pregarmos o Evangelho, para vivermos Não virá de nós. não está em nós. Isso é importantíssimo nesse olhar para aquela história. Falou. Sim. Falou o que eu ia dizer. É importante a gente entender isso. Eu gosto de brincar com isso quando a gente olha isso sob o ponto de vista estatístico. Qual é o número de membros da igreja? Números redondos hoje. Um pouco mais. Se a gente considerar todos os que pertencem à igreja, talvez a gente esteja encostando aí em algo próximo a 20 milhões. Considerando crianças, considerando todo o leque de atuação da igreja. Tá? Vamos supor que fosse isso, 20 milhões. Ok? Estivéssemos falando de um número assim. Quantas pessoas tem no mundo? 7 bilhões, número redondo também, conta de padaria. Ok? Qual é a distância, então? 7 bilhões por 20, 7 mil por 20, tá? Essa é a distância. Então, se você considerar 7 bilhões crescendo e 20 milhões crescendo, a gente não alcança nunca. Pelo contrário, vai ficar cada vez menor. Agora, pensa o inverso.
se eu fosse fazer conta de padaria humana, pensa 20 milhões de pessoas avisando 20 milhões de pessoas durante um ano. Quantas terão sido avisadas? Eu estou pondo um para ser um aviso de verdade, ou seja, aquele aviso que você insiste tanto que o sujeito ou te aceita ou te manda embora, de tanto que você encheu as paciências. Ok? Uma pessoa por ano, 20 milhões. Quantas têm avisadas no ano? Se isso for impactante o suficiente para ter 20 milhões, são 40. No próximo ano são quantas? 80. No próximo ano são quantas? Se fosse uma questão de planejamento estratégico administrativo de marketing, bastava organizar a casa, okay? Faz isso como dono, não como sócio, não como parceiro, faz como dono, organiza a casa, estrategicamente fala, pessoal, escolhe uma pessoa e manda para um banco de dados central, e essa é a pessoa que você vai trabalhar. Nós vamos fornecer para você todo o material para trabalhar com essa pessoa durante um ano. Você não vai ter problema de custo, não vai ter problema de tempo, não vai ter problema de material, a gente banca isso. Um planejamento estratégico bem feito bancaria a pregação do Evangelho em 8 anos, para 7 bilhões de pessoas. Portanto, o problema não é humano. Não se trata de um planejamento humano, se trata de uma outra impossibilidade, que é a gente considerar que a pregação não é um modelo pragmático administrativo, é um modelo de transformação do pregador. A natureza humana faz parte do modelo. É isso que modificou os apóstolos. A missão se tornou o centro da vida deles, e não a borda. A missão não era mais uma coisa para fazer, era a coisa a ser feita. Essa é a transição. Aí sim, 12 pessoas mudam o mundo. E não precisou mais que 12. E em 30 anos. Portanto, 20 milhões em 8 anos é bem lerdo. É bem lento. Se você dobrar esse tamanho, 2 pessoas por ano, você diminui o tempo pela metade. Se você quadruplicar 4 pessoas ao ano, em 3 anos. Portanto, assim, a questão não é humana. Há algo aqui para acontecer. E esse algo aqui para acontecer tem um lado que é daqui para lá, ou seja, eu responder a um apelo, e um lado que é de lá para cá, ele responder em poder para potencializar poucos fazerem muito. E é curioso porque o término da obra não se dá no tempo de tranquilidade. O término da obra se dá num negócio chamado autoclamor. Portanto, há um evento que a gente viu dentro da lição passada, nas 3 últimas lições, há um evento que processa isso. O derramamento do Espírito Santo traz na carona dele 2 eventos. Um decreto, que cinde as pessoas para fazerem escolhas, e traz na carona deles uma presença nova, o derramamento completo do Espírito Santo sobre todos, sobre aqueles que vão pregar no sentido da impulsão, do ímpeto e do poder, e sobre aqueles que vão ouvir no sentido de um chacoalhão para decidir de que lado você quer ficar. Portanto, o que potencializa o término do processo em pouquíssimo tempo, chamado autoclamor, é uma ação externa e uma resposta interna. A resposta interna é de quem hoje, enquanto isso não acontece, se prepara para este evento. Portanto, não há preparo a ser feito para o que eu vou fazer quando sair o decreto, o que eu vou fazer e para onde eu vou quando sair o decreto. Nada disso permite preparo prévio. O preparo prévio é o que eu estou fazendo para eu ser um daqueles escolhidos pelo Espírito para pregar. Porque é isso que vai dividir, chamado sacudidura. É mais ou menos o evento de Gideão. Quantos eu preciso para conquistar a terra? 300, que estão perdidos e não visíveis entre 10 mil, entre 100 mil, entre 10 milhões, entre 20 milhões. Quantos são esses 300 e quem eles são? É esse o preparo que os discípulos precisavam fazer enquanto aguardavam, que é o que estava lá no texto de Atos 1-8. Eles sentaram e aguardaram isso, rememorando o que conheciam. Então, quais são os elementos do preparo? Comunhão, estudo da palavra e testemunho do que eu vou aprendendo. É assim que se prepara para o derramamento do Espírito Santo. 3 coisas muito simples, mas precisam ser feitas. Se não são feitas,
Vai passar e eu vou ser pego em alguma externalidade sem estar olhando para o foco. Eu li em alguma mensagem que chegou o seguinte pensamento, que quando a mensagem e quando a missão não impacta a minha vida, eu jamais conseguirei impactar a vida dos outros. Durante 4 anos e meio, a gente deu estudo lá em Itatiba, aquele grupo de pessoas. Sim, e continuamos dando. A coisa foi meio assim, devagar, foi. Agora, mas aquilo foi impactando a vida da família, Sim. dos amigos, e há 3 sábados, 4 sábados atrás, Se batizou o Thanos e a foi Thelma. lá batizado. E o que foi bonito, dizer aquilo? Quem estava assistindo? O grupo que impactou esse casal, ou seja, com quem Sim. eles circundam, Sim. tinha mais de 20 pessoas se preparando para o batismo. Sim, eu os encontro toda semana, até hoje. Então, assim, faz parte do processo. Eles continuam estudando a Bíblia até hoje, toda semana. O testemunho dele é muito forte. Né? Sim. É uma bênção. Eu fiquei impressionado assim, com essa. Isso faz parte do processo, ou seja, alguém que foi impactado pelo Evangelho e que continua impactando o seu entorno. Quer dizer, a brincadeira de hoje, nós estamos falando de 2, 4, 6, 8, 10, 11 pessoas e mais os filhos. Sim. Que continuamente estão toda semana estudando a Bíblia desde aquele tempo. É esse o processo. Quando vão, mesma resposta que eu te dei aquela vez, quando isso transiciona para algo diferente? Não sei. O que importa é continuar estudando. Quantos anos levou para chegar até Almitanos? Se a gente considerar desde a Solange até agora, não foram em 3 anos, pouco mais 4, 5 anos, até eles se decidirem. Diga. Só que eles decidiram quando começaram a pregar, e é isso que é a parte interessante. Eles não tinham aceito, pregando, decidiram. Se a obrigação é pregar, Minha obrigação são essas 3 coisas. quer dizer, 1 mais 1, né? Você está falando de 20 milhões. 1 mais N. E se 1 mais 1, se 20 milhões evangelizasse mais 1, seria 40 em 1 ano. Mas agora eu te pergunto, só isso é o suficiente? E desses 40 milhões, quanto volta para trás? Não importa. A pregação do Evangelho tem a ver com outra questão. A pregação do Evangelho tem a ver com testemunho irrevogável de que todos entenderam e fizeram uma escolha. Não importa para que lado essa escolha tenha sido feita. Ela poderia ser 20 milhões, impactando 20 milhões que não aceitaram. Não importa, são 20 milhões que não aceitaram e o processo se foi. A questão não é a situação de aceita ou não aceita. É a questão irrevogável de um conhecimento. É mais ou menos como a gente diz assim, como é que a justiça pode se implementar se todo dia nasce gente e morre gente que não conhece Jesus? É disso que se trata. Para ser justo, há um momento em que você precisa resolver que todos saibam e todos decidam. Isso não dá para fazer de dentro para fora. Isso tem que ser de fora para dentro. Alguém precisa ajudar de fora para dentro a que todos entendam juntos, de uma vez só. Por isso é necessário um processo completo de um evento que aconteceu em Pentecostes. E não parcial como foi lá. Lá é a primeira chuva, aqui é a segunda chuva. E essa é sobre todos. Aí se decide, porque não fica ninguém sobre a terra que não tenha decidido, seja para um lado ou para o outro. E aí ele pode simplesmente encerrar a história. Basta, a história acaba aqui. Aí é justo. Aí nós também entendemos como é que é o impacto das palavras de Jesus quando ele ascendeu ao céu. Além muito mais para quem conviver com ele. Sim. As atitudes que ele fez. Jesus trabalhou 3 anos e meio, não fez nada. Entre aspas, tá? O que eu estou dizendo. Sim. Hoje nós temos a concepção. Sim, sim. Jesus teve 3 anos e meio e mudou a história. Atingiu quantas pessoas? Um núcleozinho pequeno de pessoas. Nós temos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos de vida. Quanta gente a gente atinge nesse tempo todo? É esse tipo de foco que
esse primeiro olhar para o livro de Atos traz à tona. A provocação é essa. Eu entendo que é para aqui que eu tenho que olhar. Eu entendo de onde veio o poder e qual foi o ímpeto dessa pregação, como é que esse povo se concentrou na missão. Se eu entendo isso, então vamos olhar como é que eles fizeram, vamos olhar como é que aconteceu e ver o que está faltando para a gente fazer o mesmo nos nossos dias. Temos a noção do que é para se preparar, lição passada. Agora precisamos ter a noção clara de qual é a missão e como é que ela é correlata à missão anterior, à missão inicial. Se isso ocorre, a gente fechou um ciclo de estudos que nos prepara para o que vem para frente. Desde que a gente, obviamente, tenha entendido. Meu conselho é, façam duas coisas. Estudem a lição do trimestre, mas revisitem, voltem a olhar, mesmo que seja só os títulos e os versos principais, das últimas 3 lições da Escola Sabatina. Os últimos 3 trimestres da Escola Sabatina. Volte vendo os títulos, volte vendo os versos. Não precisa ler a lição toda de novo, se não quiser, mas pelo menos olhe os títulos, olhe os versos, para lembrar. Foi isso que eu aprendi aqui, como é que eu aplico? Foi isso que eu aprendi ali, como é que eu aplico? É isso que vem pela frente, como é que eu me preparo? Faça essa ponte com a lição desse trimestre, porque ela é muito útil para isso. Aí vai estar feito um bom sentido a gente ter estudado esses últimos 3 trimestres e relembrar essa cena. Fechou um ciclo muito interessante. E se você ainda tiver tempo, em algum momento, pegue uma lição mais antiga, chamada Reavivamento e Reforma, e essa sim vale a pena ler em paralelo com a lição de Atos. Porque o texto de Atos trata de reavivamento e reforma. E é uma lição que a gente estudou. Eu não lembro a data, mas é só olhar, tem no site da CPB, você olha todas as últimas lições, ou procura na internet no próprio Google, Reavivamento e Reforma, lição da Escola Sabatina, imagens, vai aparecer e lá tem a data. Okay? É fácil de encontrar. Mas vale a pena olhar essa lição com um pouco de calma, porque ela trata do assunto de Atos dos Apóstolos, para o nosso tempo. E a lição de Atos trata da história de como foi naquele tempo. Olhar esses 2 elementos vai ser interessante para quem quiser enriquecer um pouquinho o estudo do trimestre. Se não der para terminar no trimestre, faz em 2, faz em 3 trimestres, mas revisite esses temas, vale a pena. Com isso a gente termina, voltamos ao verso inicial e fechamos a lição. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós vivemos o tempo dos confins da terra. Que Deus nos ajude e nos abençoe para que essa missão seja executada, se possível, nos nossos dias. Amém. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelo sacrifício de Cristo, pela certeza que temos da redenção. Te agradecemos pela história que nos mostra a maneira maravilhosa como Cristo cumpriu sua promessa, enviando o Consolador e iniciando a obra de pregação e expansão do cristianismo. Dá, Senhor, que possamos compreender o tempo em que vivemos, a urgência da missão e, principalmente, a necessidade que temos da presença completa do Espírito Santo para terminar o trabalho, terminar a obra. Que isso, se possível, aconteça em nossos dias e possamos ver Cristo voltando ainda em nossa geração, é o nosso pedido e a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém.